dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Agora está melhor, né? Gente, obrigado aí pela oportunidade, Drayton. É com muito prazer que eu estou aqui com vocês. Queria agradecer a Drayton, presidente, Yuri, vice-presidente, a nossos jornalistas que estão aqui na frente, a Ângela, a Roberta, o João do Endover, que está participando do processo. Eu queria agradecer também a todos os conselheiros. Tem vários aqui, eu não vou citar para a gente não perder muito tempo, mas gostaria de agradecer os convidados, os membros, e a Sofia, né, que é a presidente do LIDE Mulher, e André, líder do Futuro. Bom, pessoal, eu queria... Já foi lido um pouco do meu texto ali, mas eu gostaria de falar um pouquinho da minha experiência. Deixa eu ver se eu consigo aqui me adaptar aqui com esse PowerPoint aqui, com esse mouse. Estou emocionado, gente, sem brincadeira. Eu estou entrando pela primeira vez para ser candidato, e não é fácil, num momento como esse. Muitos de vocês aí devem estar perguntando, e foi o que a minha esposa perguntou quando eu cheguei em casa. Só o Partido Verde decidiu ter candidato a prefeito, e esse candidato a prefeito sou eu, você pré-candidato. Tá maluco? Vai fazer o que nesse negócio aí? Né? O momento não está para ser candidato, Carlos Augusto. Dorme, acorda no dia seguinte, e você vai dizer que não é mais candidato para mim. Eu digo, não. O Recife, esse Recife aí, que eu estou num fórum de empresários, e eu fiz uma associação com um SA, Drayton. Na realidade, nós temos uma grande empresa, uma sociedade anônima, que tem muitos anônimos pelo Recife, e muitos, bote anônimos nisso. São milhares, nós estamos falando de uma população de 1.600.000 habitantes. Então, gente, essa cidade é que a gente tem que cuidar. Essa é a cidade que, ao longo de todo esse tempo, desde o ano passado, a gente caminha pela cidade. Nós criamos um movimento chamado Recife Bom para Viver, que esse movimento, o objetivo dele era ter contato mais próximo com as pessoas. E esse movimento andou, nós andamos pelo Recife mais de 200 quilômetros, todos os bairros do Recife foram percorridos. E aí, por que eu digo isso? Porque eu queria fazer, o Drayton já leu ali meu currículo, mas eu queria falar um pouquinho da minha experiência. Hoje eu estou na Fundação Getúlio Vargas. Muitos de vocês devem conhecer. Sou diretor da Fundação Getúlio Vargas. Lá a gente tem a oportunidade, eu digo isso, eu sempre agradeço, né, enormemente a todas as pessoas, ao que está lá em cima, por eu ter tido essa oportunidade de estar podendo conviver com governos, seja ele no plano federal, no plano estadual, no plano municipal, com empresas privadas, CEO de empresas, e a gente está percebendo como é que a coisa está andando. Então, dentro da Fundação Getúlio Vargas, eu sou diretor de mercado, a gente coordena vários projetos pelo Brasil afora, tive a oportunidade de acompanhar vários deles no plano municipal, que é o que a gente vai conversar um pouquinho. Voltando um pouco mais atrás, eu fui também presidente do Instituto de Planejamento do Estado de Pernambuco, quando a gente teve a oportunidade de ajudar vários municípios e também várias instituições do governo a planejar melhor o seu futuro. Hoje, cada vez mais, e vocês que são donos de empresas sabem disso, se a gente não planeja, a probabilidade de errar é muito maior. Planejando já não é fácil, imagina se a gente não planeja. Fui da Chesse, e na Chesse também tive a oportunidade de coordenar a área de tecnologia. Hoje, Recife tem o maior polo de tecnologia do Brasil, referência no mundo, referência no Brasil, e nós precisamos incentivar mais e mais. Nós vamos ter a oportunidade de conversar sobre isso um pouquinho mais na frente. Voltando um pouco mais, eu fui do Sebrae Nacional, trabalhei no Sebrae durante 3 anos e meio, e voltando um pouco mais, eu fui líder estudantil, sou militante do Partido Verde há 30 anos. Nunca mudei de partido. Meu partido, desde que eu entrei, foi o Partido Verde, e continuo nele, porque eu acredito que a vida é fundamental, e é disso que a gente vai falar hoje. Então, pessoal, vou começar aqui falando um pouquinho desse momento que a gente vive. Eu conversava com o Yuri há pouco tempo e com Priscila, e a gente dizia como está difícil fazer política hoje. A gente anda no meio da rua, e o que é que as pessoas dizem? Chega, político, credibilidade zero. Então, o momento que a gente vive é esse momento, vou voltar um pouco aqui, da crise econômica. Semana passada eu estava na Fundação Getúlio Vargas, a gente tem um fórum e estava analisando os números são muito preocupantes, é a maior crise que o país já viveu nos últimos tempos, queda de PIB, e graças agora, nós podemos ter uma luz no fim do túnel, nós precisamos de um governo federal que faça o dever de casa, que enfrente
uma reforma tributária, que é importante enfrentar, que enfrente uma reforma política para mudar essa face da política que hoje o Brasil, que nós vivemos, o Brasil vive. Precisamos de uma reforma também do ponto de vista, digamos assim, das estruturas. É preciso enxugar a máquina, é preciso que o Brasil se enxugue, é preciso que os estados enxuguem e é preciso que as cidades se enxuguem, porque a gente vai ver alguns números que nos preocupam. Nós temos aí uma Lava Jato, que está revelando biografias, está tendo um impacto muito grande na economia do país, e isso tem refletido no dia a dia das pessoas. Fora isso, nós temos um momento que não dá para ter desperdício, o dinheiro é curto, o dinheiro está curto cada vez mais, não dá para a gente ter desperdício. E, por último, o que a gente viu muito aí, e que tem que acabar, é o aparelhamento pelos partidos de governos, seja ele federal, estadual e municipal. Chega, gente. Chega. Imagina se a gente, que é dono de empresa, fizesse isso que o governo federal, estadual e municipal tem feito por aí afora. Partido político é importante para a gente poder implantar políticas públicas, mas o foco tem que ser nas políticas públicas e não em cargos e estruturas para fazer sabe-se lá o quê. Então, esse cenário, esse momento que a gente vive, ele enseja uma preocupação muito grande com as finanças. Eu falava agora fora, o poder está no caixa. Sem dinheiro a gente não faz muita coisa. A gente até consegue avançar em alguns pontos, mas sem dinheiro, se a gente não tiver as finanças organizadas, uma empresa com finanças organizadas é uma empresa sustentável. Sustentabilidade tem tudo a ver com a gente. Então, o que a gente precisa focar? Nesse primeiro momento, a gente vai falar aqui em alguns pontos, lógico, ao longo da campanha nós vamos poder conversar sobre outras coisas, nós vamos poder discutir muito mais tema. Eu estou trazendo aqui algumas pinceladas de algumas coisas que a gente está discutindo. O Jacques Rebebuin está aqui, que é o nosso coordenador do programa de governo. Cadê, Jacques? Obrigado aí pela força, pelo apoio. Então, o que eu vou trazer aqui, primeiro vamos começar pelas finanças, porque a gente tem que botar a casa em ordem. A gente já viu por aí, nós temos o vice-governador de Pernambuco, que sabe muito bem o que impacta você ter umas finanças desorganizadas, foi governador, estava lá com a caneta para decidir aonde botar o dinheiro. Nós temos vários donos de empresas aqui que exatamente têm a noção exata de como isso acontece. Eu vou correr um pouquinho. E aí, gente, o primeiro ponto que eu trago para vocês são as receitas correntes. Vê que a gente está crescendo. Mesmo na crise, nós estamos crescendo. Isso é bom. A cidade está conseguindo arrecadar mais, de 2014 para 2015, mais 3,6%, e um crescimento de 2012 para cá de 30%. Muito bom. Agora, vamos para as despesas correntes. Olha as despesas correntes, o que está acontecendo com elas. Nós temos aqui 36%, as despesas crescendo mais do que a receita. E isso, gente, tem que ser tomado conta disso, tem que cuidar disso. Porque se a gente continuar nessa pisada, a gente não vai conseguir fazer as coisas que a cidade precisa. Nós não vamos ter dinheiro para investir na saúde, na educação, e vamos ver o que está acontecendo no governo federal, onde as receitas não estão mais cobrindo as despesas e o buraco está grande. E vamos dar uma olhadinha nisso. Agora, dentro desse conceito de despesa corrente, você vê que é 3,8 bilhões, eu vou pegar a folha de pessoal. Nós estamos falando de 2,1 bilhões. Olha o crescimento dela. É muita coisa, gente. As despesas cresceram 36%, a receita cresceu 30% e folha de pessoal 51%. É muita coisa. E representa muito dinheiro. Se eu subir um pouco mais, despesa com pessoal, que envolve mão de obra, terceirizada, etc. e tal, olha para onde vamos. É preocupante. E aí, impacta onde? Aqui. Justiça é feita. Recife investiu bem mais do que as gestões anteriores. Isso aqui é sem as amortizações, tá? Então você tem em 2012 315, mas a gente já está chegando em 2015 com quase o mesmo patamar do que a gente foi em 2012, passando por um pico lá em cima de 530. Agora, esse número aqui me preocupa muito. Muito, muito, muito. O próximo prefeito vai ter que ter pulso, vai ter que ter determinação, vai ter que ter compromisso de fazer os ajustes que a cidade do Recife precisa, porque senão a gente não vai conseguir ter recursos para fazer o que precisa ser feito. E vale lá, a gente tem o primeiro ano, 2013, empatou, vamos dizer assim, né? 1,5 milhão, o governador sabe que isso não é muita coisa, a máquina dá para ajustar bem.
O ano seguinte teve um superávit de 1,7, e olha esse ano agora, olha esse ano agora, menos 132. Isso quer dizer, se a gente continuar nessa pisada em 2016, gente, nós vamos ter sérias dificuldades de entrar em 2017. Então eu deixo esse registro. Agora, tem caminhos? Tem. A gente precisa... Olha ali que eu tenho que correr. O dever de casa, vamos lá, rapidamente. O dever de casa você tem aí, de carga, aqueles 2,1 bilhões, é distribuído nisso. Eu vou dar o foco no último, extra carga e comissionado. Né? Cargo comissionado, nós estamos falando aí de 117 milhões por ano. Então, nós temos que fazer o dever de casa, redução no mínimo de 50% dessa estrutura. Cargo comissionado, Fortaleza tem 1.700 cargos. Salvador tem 500 e poucos cargos. Curitiba tem 400 cargos. Não dá para fazer com menos? Dá. Dá. Foco, determinação. Saber onde tem que botar as coisas. Isso eu não estou falando nem da mão de obra terceirizada. Bom, vamos lá. Análise de conformidade de folha. A gente fez vários trabalhos no Brasil inteiro, inclusive no governo federal. Pegar o que pode ser, o que deve ser pago e o que está sendo pago. Porque folha de pagamento, Rômulo está aqui, sabe, tecnologia como é que é. A nossa folha é muito ruim. Nós estamos falando de 2,1 bi, a gente buscar reduzir 5% não é nada demais. Já fizemos isso em vários estados, vários municípios, dá para fazer, nós estamos falando de mais 100 milhões. E redução da máquina pública. 150 milhões não é nada demais também, porque conversava com o Nakano, foi secretário da Fazenda do Covas, ele disse, Carlos Augusto, assim que você entrar, dê uma puxada, chame todos os contratados, sem grandes dificuldades, 10%. É razoavelmente. O governador sabe que é possível. Ele conseguiu lá em São Paulo 25%. 25%. Eu estou botando em torno de 10%. Bom, e aqui a gente tem uma dívida ativa, gente, de 1 bilhão. 1 bilhão. Dá para recuperar 100 milhões. Não tenho dúvida disso. Se a gente for, isso aqui é mais um gráfico só para dizer dos convênios, é outro dado preocupante. A gente está perdendo a capacidade de pegar dinheiro lá fora. Olha a curvazinha ali. Vamos entrar com poucos convênios. Isso é muito ruim para a gente. Até porque se eu conseguir... vamos conseguir esses 400 bilhões, com o resultado que a gente já pode ter, a gente pode alavancar 4, 5 bilhões para novos projetos no Recife. Bom, rapidamente, a agenda da população, tendo dinheiro, sabendo onde o calo aperta, sabendo as dificuldades, e a gente viu isso muito fortemente andando nas ruas, e vocês aqui, com certeza, devem sentir isso, a questão da segurança. Uma cidade que a gente quer para viver, para morar, para investir, tem que ter segurança. E aí eu vou fazer uma discussão, com certeza, do papel do município com relação à segurança. Não dá para a gente dizer que a segurança é do Estado. Segurança é do governo federal. Segurança acontece na minha rua, na porta da minha casa. A gente tem que investir, guarda municipal, tem que fazer a discussão se ela tem que ser armada, se ela não tem que ser armada, tem que investir em monitoramento, temos que investir fortemente nas calçadas. Eu vi ontem no jornal mostrando que o plano de mobilidade, que estamos atrasados, perdendo dinheiro que podíamos estar buscando, porque era para estar pronto em abril do ano passado. Então, temos que investir em iluminação pública, podemos usar as PPPs para isso, várias cidades do Brasil estão usando, nós já fizemos vários trabalhos para outras cidades, Recife está atrasado. Então, gente, segurança é básico, e nós vamos investir fortemente em segurança. Um outro ponto que é a agenda da população é saúde. Nós do Partido Verde não podemos deixar de tocar nesse assunto, especialmente saúde, saneamento e qualidade das nossas águas, dos rios, é fundamental. Os nossos rios, e a cidade como um todo está entregue, está largada, é o que a gente tem ouvido. O lixo virou paisagem, gente. A gente estava conversando com um rapaz de uma banquinha de jornal do Derby, ele disse, cidade limpa é cidade desenvolvida. E parece que a gente não se importa mais com isso, vamos nos indignar. Então, saúde, a gente tem que melhorar os postos de saúde, a gente tem que botar gente lá dentro, que atenda as pessoas com sorriso largo, tem que usar tecnologia. Não dá para a gente... Hoje, as pessoas de idade avançada, 3 horas da manhã, está numa fila de um posto de saúde para pegar uma senha sem saber que vai ser atendido. Eu sei que não é fácil. A gente não pode banalizar as dificuldades que uma cidade do Porto de Recife tem. Mas outras cidades estão fazendo, e nós podemos fazer. Mobilidade é fundamental, e eu vou dar só um quadro aqui. Esse é o mapa do emprego do Recife. E quem está fazendo direito, está fazendo tudo em cima da demografia. Está pegando os números que o IBGE tem, que a gente tem, e está planejando. Enquanto a gente não descentralizar mais isso, não tem como. Porque você tem 2 centros principais, é Boa Viagem e o Centro Recife. As pessoas se deslocam para lá. Fora o povo que vem das outras cidades do entorno do Recife. Então é fundamental investir em transporte público de massa. Precisamos ter mais linhas, corredores verdes, aquela faixa verde,
azul agora, né? Mais verde, né? na cidade, para que o trânsito flua do ponto de vista de quem usa mais, quem atende mais, que são os ônibus. Precisamos investir em ciclovias. Recife está atrasado nas ciclovias, essa é uma matéria também agora, recentemente falando disso, a Merciclo, colocando em questionamento. Então, gente, mobilidade é outro ponto forte do nosso trabalho. E, gente é tudo que a gente tem. Se a gente não investir em gente, eu conversava com o Raul Henri ontem, ele dizia, Carlos Augusto, a qualidade da escola é a qualidade do professor que a gente tem. A qualidade do serviço público vai ser a qualidade das pessoas que estão lá. A qualidade do lead é a qualidade das pessoas que tem. Se a gente não investir em gente, aí eu vou pisar o pé, e eu vou dar um exemplo, Paula, me permita, eu visitei a Interna, visitei o Porto Social agora, e eu fiquei impressionado com aquilo. Arrepia, gente, porque é algo diferente. A gente tem que chamar governo, poder privado, vocês da iniciativa privada, a população. Agora, a prefeitura tem que ter tapete verde, tem que receber, tem que acolher. Não pode achar que é problema de lá, e tem que ser humilde em dizer, não tenho condições de resolver esse problema, vou buscar lá fora a solução. O Bloomberg, em Nova York, ele abriu os dados da prefeitura, Rômulo, e com isso, 1000 startups foram criadas. A gente estava discutindo com o João recentemente sobre isso. Então, é importante que a gente invista fortemente em gente. E aí, para finalizar, embora não finalizando, tem um pouquinho mais ainda, que cidade é essa que eu quero morar? Que cidade é essa? O que eu quero para o Recife? Vocês são empresários. Que cidade, quando eu quero investir, eu vou buscar? E hoje, o mundo é plano, né? Já dizia. Tem um livro só sobre isso. Você vai para qualquer lugar. Eu conversava com o Cláudio Marinho dizia, as cabecinhas do Porto Digital estão querendo ir embora, porque precisam de mais apoio aqui. E por último, gente, que cidade eu quero para construir uma história? A gente veio a esse mundo para fazer alguma coisa. A gente tem um papel, a gente tem uma missão. Então, onde eu quero morar, onde eu quero investir e onde eu quero fazer história. E eu não tenho dúvida que é no Recife. E aí, gente, fala um pouco aqui, esse é o momento que a gente precisa, que a gente tem nas nossas mãos, o poder de começar o processo de mudança. Porque nós vamos entregar em outubro a direção dessa grande empresa que é o Recife S.A., que é o Recife que a gente precisa. Então, para terminar agora mesmo, o que eu quero? Vocês mandam, poxa, Carlos Augusto, você está aí, o que você quer? Eu quero um Recife bom para viver, eu quero um Recife para criar meus filhos, eu tenho um filho de 5 anos ainda, tenho uma de 23 que está aqui, eu quero um Recife bom para viver, e quero que a gente tenha uma cidade que a gente brilhe os olhos e que se orgulhe dela. Muito obrigado.